capítulo de número 3, Filipenses, capítulo de número 3, para a glória e louvor no nome de Jesus. Bendito é o nome santo do Senhor. Filipenses 3. Glória a Deus. Jesus é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Cristo é o tesouro que tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo de número 3. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas, e não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador,
o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar Jesus com as palmas. Jesus, ele é lindo e maravilhoso. Olhando para a palavra, nosso amado e querido apóstolo Paulo, que ministrou para os não-judeus e também para os judeus, pois ele ganhava as pessoas para o Senhor. Independente da raça, o Senhor quer alcançar as pessoas. Ele inicia o capítulo 3 aqui para nós, manifestando algo maravilhoso. Ele fala que a gente tem que entender, finalmente significa, tenha compreensão completa dentro desse contexto, meus irmãos. Ele fala para nós nos alegrarmos no Senhor. Ele manifesta para mim, vocês que fomos chamados, fomos transferidos das trevas para o reino do amor do Filho, nós que fomos alcançados pelo poder do Evangelho, pela luz que brilha de Cristo, que se moveu ao nosso favor, mesmo eu e vocês não merecendo, porque nenhum de nós merecíamos a fabulosa, a maravilhosa, a gloriosa graça. Nós não merecemos, mas a luz de Cristo, ela veio nos alcançar, e nos alcançando, ela provocou em nós uma mudança totalmente radical. Ela nos transferiu de reino, nós éramos filhos da desobediência e agora nós pertencemos à família de Deus, pois todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, segundo João 1:12. Nós, agora, com a filiação divina, transformados, estamos em Deus, nosso coração e a nossa mente sendo moldadas para ser uma mente celeste, pois nós não somos daqui. Eu gosto sempre de falar isso e lembrar disso, olhando para a Bíblia. João 17:16, Cristo falou isso, né? Eles não são daqui como daqui também eu não sou. Eu não sou daqui, eles também não são. Jesus fez uma referência a nós em algo especial, que nós não pertencemos ao presente século. Quando a linguagem mais rebuscada, a Ferreira de Almeida, a corrigida, e ela um pouquinho mais próxima a nós, quando vem para atualizada, ele fala presente século. Ele fala do mundo atual, um mundo que dita para mim e para vocês que nós devemos ser iguais àqueles que se rebelam contra Deus. Esse mundo que cambaleia como um bêbado prestes a cair. Isaías, há mais de 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, Isaías, ele escreve por inspiração divina que a terra está cambaleando como um bêbado. E dentro de todo o contexto bíblico, principalmente Apocalipse, a Bíblia ela faz referência ao pecado como uma bebida que embriaga a humanidade, embriaga a falsa religião. E dentro desse contexto, ele fala que o mundo está embriagado com o quê? O vinho do pecado, um símbolo. Não que a bebida em si, o vinho, seja o pecado, mas ali simbolicamente aponta para todos os erros que a humanidade tem cometido em todas as eras, está cambaleando, prestes a cair. E queda tem a ver com perdição eterna. E Deus, ele fez com que eu e vocês não estivéssemos incluídos na lista daqueles que irão perecer. Deus, ele fez algo radical na minha vida e na vida de todos nós. Ele pegou o nosso nome de nascimento, porque Deus ele deu autoridade para Adão nomear animais, e não somente animais. Deu autoridade para nomear a sua prole, os seus filhos. Autoridade que foi repassada para os seus descendentes.
Porque Adão, em primeiro momento, como ele é o primeiro, ele recebe autorização e autoridade para nomear todos os animais. E assim, ele é o homem que dá nome a todos os animais. Só que os animais recebem o nome uma única vez. Então, os outros não receberam mais autoridade nenhuma, a não ser que surja algum animal que não foi catalogado, coisa que é muito difícil de ter acontecido, porque os animais foram apresentados para Adão por Deus. Então, na verdade, todos os animais já receberam o nome, porque foi Deus que criou todos os animais. Então Deus convocou os animais e falou: vem cá, vocês aqui. Aí foram aparecendo e Adão foi dando os nomes. Mas aí Adão dá o nome para quem também? Para o seu filho. Qual filho? Caim, Abel. E depois, com a morte de Abel, ele vem dar nome para Sete. E aí, por diante, os seus descendentes também têm a capacidade de nomear agora aqueles que lhes são seus descendentes. E aí, irmãos, cada um recebeu o seu próprio nome, porque é uma autoridade dada por Deus a quem? Aos pais, aqueles que receberam a capacidade de gerar seres semelhantes a si mesmo. E com esse nome de batismo, Deus, ele conhece cada um de nós, ele sabe quem cada um de nós somos, porque ele transferiu a autoridade para Adão, Adão transferiu a autoridade para os filhos, e cada um dos filhos deu o nome para os seus próprios filhos. E é esse nome que Deus colocou no livro celeste, que é chamado de livro da vida. O livro que contém o nome daqueles que são salvos, porque aprove Deus colocar este nome neste livro. E alguém pode falar: mas para que Deus fez um livro se ele sabe todas as coisas? O livro não é para Deus, gente. O livro é a manifestação do conhecimento daqueles que estão salvos para os próprios salvos. Porque, irmãos, você vai ter o privilégio de olhar e ver teu nome naquele livro. Para Deus não haveria necessidade, porque Deus ele sabe de tudo na sua onisciência, mas para mim, para vocês, e de repente, se o sistema acusatório que aqui da terra aparentemente parece com o do céu, porque do céu provém toda organização, tudo que é bom, tudo que é organizado vem do céu. Se nós temos um acusador que talvez queira questionar, porque existe alguém que nos acusa diante de Deus, e talvez ele queira de alguma maneira contestar que se realmente o nosso nome está lá, vai ser apresentado, se assim Deus também permitir, que o nosso nome está onde? Escrito no livro da vida. E isso coincide com o nosso amado Jesus, que outorgou poder aos discípulos. Os discípulos receberam uma missão de ministrar 70, saíram pregando, curando, libertando, expulsando demônios. E quando eles voltam daquela missão dada por Jesus, está todo mundo alegre. Por que está todo mundo alegre? Está todo mundo alegre porque eles têm poder para pisar em serpentes e escorpiões, de fazer os demônios se sujeitarem. E aí eu fico pensando, os discípulos, novo convertido, faz umas coisas que é coisa às vezes meio infantil. Quando ele falou, os demônios nos sujeitam, eu fiquei pensando comigo, meu Deus, o que essa turma estava aprontando? É capaz de estar falando, se ajoelha, demônio, late. Oxe, novo convertido é só Jesus na causa. Eu lembro quando eu era novo convertido, não com os demônios, mas uma vez eu pensei comigo, vou ver se o nome de Jesus tem poder. E naquela época, que eu tinha 18 anos de idade, era a época que ainda soltava-se muitos balões. Hoje em dia não pode soltar mais balões porque por causa das queimadas, outras coisas que tiveram, fizeram a lei, multaram, não tem mais nada. Mas o que eu fiz, gente? Novo convertido. Eu estava na rua, eu falei assim, vou ver se o nome de Jesus tem poder. Aí estava subindo balões. Aí eu apontava o dedo para os balões e falava, queima em nome de Jesus. Irmãos, eu acho que Deus queria aumentar a minha fé, porque eu apontava e falava, queima, Hugo. Queimava o balão. Apontava para outro, estava subindo, pequeno, queima. Maior, queima. Aí daqui a pouco queima balão, Hugo. Queima 2, 3, 10. Quando eu estava já, eu acho que uns 13, aí veio um temor no meu coração.
Eu falo, meu Deus, eu tô brincando com o nome de Jesus. Jesus não precisa mostrar que tem poder queimando balão nenhum. Que ideia é essa? Eu acho que o próprio Espírito Santo, irmão Paulo, ministrou no meu coração. Não precisa fazer isso, não, rapaz. Mas, irmãos, o que eu fiquei impressionado é que, novo convertido, né? Eu estava começando a conhecer as coisas de Deus. O Senhor respondeu essa oração meio de novo convertido, de bobinho na fé, ou pessoa que está precisando amadurecer, porque eu não era maduro, né? Mas, gente, sem brincadeira nenhuma, queimei uns 13 balões. Ainda bem que os baloeiros não sabiam que era eu o causador dos problemas naquele dia. Porque eu marquei, eu fui causador, irmão Paulo, de problema para baloeiro. Foram uns 13 balões, ou um pouquinho mais, né? Porque eu não estou lembrando o que faz hoje. Já está fazendo quase 30 anos isso. Tem uns 28 anos, mais ou menos, que aconteceu esse negócio. E eu, olhando assim, falei, lembrando de Jesus ali conversando com os discípulos, e o pessoal disse: Senhor, todo alegre, os demônios nos sujeitam pelo poder do seu nome, porque o nome de Jesus tem poder para sujeitar todas as coisas. Os demônios se sujeitam, elementos se sujeitam, como eu falei para vocês. Imagine, balões, alguém vai falar, é coincidência. Filho, depois que passou do 10º balão, não era mais coincidência, não. Se alguém falasse para mim, ó, o primeiro balão foi uma coincidência. Você falou e aconteceu. O segundo também. Mas depois do décimo não foi coincidência, coisíssima nenhuma. Era Deus querendo se manifestar de uma maneira diferenciada para um novo convertido, meio bobinho, que estava aprendendo as coisas de Deus. Que o bobinho era eu, no caso, né? Mas glória a Deus. Ainda bem que eu não fiz outro tipo de besteira, né? Apesar que depender da besteira, já pensou se eu peço para. Não, não vou nem falar o que eu ia falar. Não vou nem dar ideia, porque vai que alguém tá vendo aí e inventa de fazer uma coisa desse tipo. Mas aí o que acontece, irmãos? Jesus, ele olha para os discípulos e ele fala assim, ó, calma, gente. Esse negócio de demônio se sujeitar não tem de trazer alegria, na verdade. Porque o fato dos demônios se sujeitarem no poder do Senhor é para você desfazer as obras dele, do inimigo. É para você retirar quem está sofrendo das cadeias que o inimigo está colocando. Esse negócio não é para você ficar alegre. Aí ele fala, por que nós temos de estar alegre? Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. É motivo. Alegria de estar com o nome escrito na vida, de você ser reconhecido como cidadão dos céus. O que é estar escrito no livro da vida? Nós, quando nascemos, aqui no nosso país, nós somos registrados em cartório. Existe lá uma escrita aonde estabelece o nosso nome de batismo, de nascimento, e as nossas filiações, os nossos antepassados, desde os pais aos avós, estão escritos em cartório. Ou seja, aquilo é uma declaração que nós nascemos numa determinada cidade, nós somos da cidadania brasileira, da cidade tal. Aqui quem nasce em São Paulo, ele se torna alguém, um paulistano, ele se torna um cidadão de São Paulo, que pertence ao Brasil, e o nosso nome escrito no livro da vida significa que nós também temos uma cidadania celeste. Então, nós devemos nos alegrar, porque nós somos salvos. É o primeiro ponto. E, especificamente, que nós devemos, dentro de nós, permitir que isso traga para nós a maravilhosa graça, que traga para nós a capacidade de não deixar que esse mundo nos influencie para o mal. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo envolto no comprar, em ter coisas. E quando você não tem as coisas deste mundo, vem um sentimento de diminuição. E dentro desse sentimento de diminuição, a gente começa a tirar o nosso foco daquilo que é permanente e ficar com o foco aqui na Terra. E aí a gente começa a olhar com tristeza a nossa vida,
Uma vida que por si já é uma vida maravilhosa. Por que que a nossa vida é uma vida maravilhosa? Gente, nós somos as pessoas que não têm os olhos vendados. Nós não estamos mais debaixo do jugo de Satanás. Satanás não é mais senhor da minha ou da sua vida. Nós, irmãos, não estamos mais sobre a influência maligna do pecado, porque o pecado, ele se agarrava em mim, em vocês, o pecado se movia em mim, em vocês, e o pecado nos separava de Deus. Isaías 59 diz que os ouvidos de Deus não estão agravados para não ouvir, as suas mãos não estão encolhidas para não salvar. E o versículo 2, lá está escrito que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, o pecado, como obra maligna impregnada em todos os descendentes de Adão, já não está mais impregnado na minha vida e na sua vida, porque esse pecado formava uma barreira entre nós e Deus. E barreira significa não estar próximo. O sentido de barreira ali é estar distanciado ou ter um impeditivo para você ser alguém próximo, alguém que poderia ter amizade com Deus. Mas o pecado foi retirado por causa de Cristo e não existe mais barreira. Ou seja, eu sou próximo de Deus, eu sou íntimo de Deus. Agora, a questão de intimidade com Deus, ela irá aumentar a partir do momento em que eu crescer mais e amadurecer mais. Mas depois de Jesus, eu já tenho intimidade. O que falta às vezes em mim ou em vocês é que a gente possa ampliar isso. E é possível ampliar. E aí Paulo ele fala, olha, eu quero que vocês entendam e vocês têm que se alegrar no Senhor. Vamos estar alegres, pois nós estamos terminando o ano de 2022 na presença de Deus. Nós estamos terminando um ano de 2022 podendo ser crentes, podendo ser salvos, podendo crescer em Deus, resgatados e libertos. E Paulo ele vai falando novamente, estou escrevendo coisas que vocês já sabem, estou falando coisas que vocês já ouviram. Isso para mim não é cansativo, na verdade, segurança vossa. O evangelho é algo repetitivo. Por que repetitivo? Porque, infelizmente, cada um de nós tem uma dificuldade de se manter em foco, uma dificuldade de, irmãos, manter-se animado. Então, o evangelho, ele é algo que tem que ser repetido sempre. A gente sempre tem que estar ouvindo, não desanime. Jesus está para voltar. Não para, continua orando, está perto de chegar à tua bênção. Não deixe as coisas de Deus. Jesus é Salvador ainda. Jesus ainda fala. Jesus ainda brada. O nome de Jesus ainda tem poder. Jesus ainda te ama. Você já ouviu? Eu já ouvi 30 anos de crente praticamente. Já estou com 29 anos e meio de crente. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu já ouvi que Jesus me ama uma incontável número de vezes. Que incontável, porque eu não sei. Deus já sabe quantas vezes ele falou. Eu, infelizmente, falho, limitado, não sei. Mas ele já falou uma multidão de vezes. E tem hora, irmão, que a gente quer meio se estremecer e pensar que Deus parou de nos amar. E aí você tem que estar ouvindo. Ô, Zezinho, eu continuo chamando. Glória a Deus. Zezinho é como uma pequena repreensão, uma chinelada. Nessa ministração, né? Porque Zé é um nome bonito. José é aquele que acrescenta. Meu avô se chamava José. Meu sogrão, que agora está nos braços de Cristo, se chamava José. José é um nome lindo. Zezinho também é lindo. Diminutivo de José. Aquele que acrescenta, aquele que multiplica, aquele que é bênção de Deus, que é multiplicação vinda de Deus. Mas, gente, não vos canso de dizer as mesmas coisas. Que coisas que Deus tem cansado de dizer para mim e para vocês? Que Jesus breve voltará, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós somos salvos, que Deus tem o melhor para a nossa vida.
que apesar de nós, Ele tem feito muito a nosso favor. Deus, Ele sempre vai estar me lembrando, lembrando cada um de nós do seu grande amor. E aí o Evangelho, irmãos, ele vai o quê? Moldando-nos e nos deixando cada vez mais ciente do nosso posicionamento. Porque a nossa mente, ela tem que ser uma mente do céu. Enquanto a nossa mente for uma mente da terra, a gente vai estar em constante sofrimento, em muitas dificuldades. A gente tem de ter uma mente do céu. Pastor, ter uma mente no céu significa que eu não vou fazer mais as tratativas dessa vida? Não, você vai continuar trabalhando, estudando, mas assim, você tem de ter foco naquilo que é permanente. As coisas da terra, Deus nos capacita a entendermos. Há muitos anos eu oro Daniel 1,17. Daniel 1,17, na linguagem de hoje, diz que o Senhor Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônicos, mas deu a Daniel o dom de interpretar sonhos e visões. O versículo 20 diz que eles eram 10 vezes mais inteligentes na revista e corrigida. E todas as perguntas que o rei fez aos 4, ele os viu 10 vezes mais capacitados. Ele viu os 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos da Babilônia. O que ali Deus mostra? Que nas coisas da terra, Deus nos capacita a ser muito mais inteligente do que aquele que tem uma mente só da terra, comum, uma mente caída. Nós podemos ir além, porque nós temos a mente da terra, porque nós somos humanos, mas nós temos a mente ressuscitada, que é a mente do céu. Pastor, o que é a mente ressuscitada? Você que não entende, o homem natural, ele tem apenas o espírito de vida física. Mas o homem em Cristo ressuscitado, ele tem todos os sentidos espirituais despertados, todos os sentidos espirituais vivos, inclusive a capacidade de pensar com o espírito. Pastor, o que é a capacidade de pensar com o Espírito? É tomar decisões inteligentes através do Espírito, de vida, do Espírito Santo que habita em nós. Essa eu não sabia, então segura mais essa. Além de enxergar, de ouvir, de sentir, de respirar, de ter olfato e tudo mais, você tem a capacidade de pensar com a mente do céu, como os anjos pensam. Porque o homem caído, a mulher caída, quando ela pensa de uma forma caída. Mas um homem e a mulher que é espiritualmente ressuscitado, ele pensa como um homem espiritual. E nesse ato de pensar como um homem e a mulher espiritual, ele tem a oportunidade de ser guiado por Deus. E aí, Paulo, ele vai falando, nós estamos caminhando para o céu. Seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa diferenciada. No meio da sua jornada, você vai encontrar pessoas que são terríveis. Aqui, quando ele cita os cães, um cão ali, para o israelita, é um animal imundo. Hoje, todo mundo, cachorro, bichinho de estimação, né? Mas para eles lá, animal imundo. Então, quando ele fala animal imundo, é animal cerimonialmente impuro para fazer qualquer coisa, seja o sacrifício ou alimentação e tudo mais. Ou seja, impuro, separado, não pode ser colocado ou apresentado diante de Deus. Também traz uma simbologia muito grande. Qual é a simbologia? A distância de Deus. E aí ele fala, toma cuidado com os cães, com a falsa circuncisão. Quando ele fala falsa circuncisão, aqui não é uma referência que a circuncisão que Deus deu como um selo, como a demonstração de proximidade ou de aliança entre a descendência de Abraão e Deus. Porque a descendência de Abraão, ela recebeu o que, irmãos? A circuncisão como um selo da promessa em que foi separada toda a geração de Abraão para pertencer a Deus. Mas quando ele fala falsa circuncisão, ele está fazendo uma referência clara em que as pessoas que querem conquistar o favor divino, que querem entrar pelas portas das ações que a lei imprimia, ou seja, existiam ordenâncias nas leis que eram e ainda são praticadas pelo povo judeu, em que pessoas que não são judeus, eles queriam conquistar o favor divino através do antigo pacto, com o acréscimo de menosprezar aquilo que Jesus fez. Ou seja, trocando Jesus, que os alcançou, que os libertou,
pelas ordenanças antigas que até mesmo o povo judeu tinha dificuldade de praticar para serem salvos. E aqui ele está falando, tome cuidado com essa falsa circuncisão, porque nós que somos a circuncisão verdadeira, ou nós que somos a circuncisão de Deus, que adoramos pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. E aí ele vai fazer um discurso para abrir os olhos das pessoas. Se alguém poderia dizer, eu tenho a possibilidade de ser salvo pela justiça que está na lei, porque a Bíblia fala que quem guardar, ou aquele que se voltar para a lei, ele dependerá da lei para ser salvo. Porque a lei, irmãos, ela estabelece que você tem de praticá-la para que você possa ser aceito por Deus. E qual é a dificuldade? A maior dificuldade da lei é que a lei ela é totalmente espiritual. Para você praticá-la com seriedade e com verdade, você precisa ser o quê? Espiritual. Se você não é espiritual, você vai ter uma dificuldade muito grande. Ou seja, na verdade, você não vai conseguir praticar a lei, porque você não é uma pessoa totalmente espiritual. Por isso que Jesus ele veio sanar, ou ele veio trazer, irmão, vitória para nós. Porque, começando nos israelitas, a todos os homens, ninguém consegue praticar a lei. Por que não se consegue? Porque a lei é totalmente espiritual. E todo mundo, todos os homens e todas as mulheres são caídos. Ser caído significa você vai ter dificuldade de praticar. Você não vai conseguir. Se você não vai conseguir, você vai tropeçar. E se você tropeçar, você não vai conseguir levantar. E aí, Paulo, com propriedade, ele fala, nós nos gloriamos em Cristo. A nossa confiança não está na carne, porque nós sabemos que na carne nós não vamos alcançar a vitória. Paulo, ele poderia se gloriar, porque ele é israelita, foi circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, foi fariseu, ele era uma pessoa segundo a lei irrepreensível, ele fazia de tudo, mas ele falou, eu tive tudo isso por perda para me ganhar quem? A Cristo, porque é em Cristo que eu vou ter vitória. E alguém vai falar, mas qual é a diferença, pastor? Porque em Cristo nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da influência do poder do pecado, nós passamos a ser homens e mulheres espirituais em Cristo, por isso que nós conseguimos obedecer, e por isso que Deus está moldando o nosso coração para que a gente consiga também obedecer. Porque não é na nossa força. Jesus age na minha vida e na sua vida. A partir de Jesus, Jesus vai transferindo da presença, da glória, da sua misericórdia para a minha vida e para a tua vida, fazendo com que eu e vocês possamos ter a capacidade de sermos um reflexo dele. Paulo, ele afirma, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Jesus. E aí ele está falando da sua vida pessoal de uma maneira diferenciada. Porque Paulo, irmãos, quando ele se tornou adulto, ele era quem? Ele era um homem poliglota, era um homem da classe social, uma das mais altas de Israel, ele era fariseu, ele era professor, ele era um homem que tinha também conhecimento militar, ele era um homem que tinha posição, ele tinha status, ele tinha dinheiro. Ele era um homem que, na visão humana, ele tinha tudo. O que todas as pessoas de hoje procuram, né? Inclusive as pessoas que são crentes. Poder, status, dinheiro. E ele fez uma conta que somente alguém pode ser capacitado de fazer se Jesus revela-se para essa pessoa e essa pessoa ela permite que Jesus abra os seus olhos e ela entenda os princípios celestes. Qual conta que ele fez? O que adianta? Fama. O que adianta? Dinheiro. O que adianta? Status. O que adianta? Poder. Se na eternidade eu não vou viver com Deus. Se eu vou ir para o lugar de sofrimento preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Aí ele fala, não, eu prefiro Jesus.
Aí quando ele fala, eu prefiro Jesus, aí ele escreve para mim, para nós aqui, ó, aquilo que era ganho, eu dei por perda para conquistar a Jesus. Porque essas coisas, poder, dinheiro, fama, status, essas coisas que todas as pessoas procuram, quando elas estão em primeiro lugar na vida de uma pessoa, elas lhes impedem a entrada no céu. Porque o problema nunca é o dinheiro. Na verdade, o problema nunca é a fama. O problema também nunca é o status. O problema é o coração nosso, que se tiver enraizado nessas coisas, vai fazer com que eu e vocês percamos o foco. E a gente deixe de adorar quem deve ser adorado para adorar essas coisas. E a adoração que o homem apresenta é que vai influenciar a eternidade dele. Muitas pessoas adoram e cultuam muitas coisas. Tem pessoas que adoram e cultuam o dinheiro, tem pessoas que adoram e cultuam o poder, tem pessoas que adoram e cultuam o status, tem pessoas que adoram o time de futebol, seja o time comum aqui das cidades ou até mesmo a seleção do país. Tem pessoas que adoram, não adora. Tem gente que adora pessoas, tanto é que as pessoas que hoje são as pessoas da representatividade artística, seja atores, ou seja, até mesmo cantores, são chamados de quê? De ídolos. E alguém vai falar, não, mas não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Ou você acha que é normal? Ídolo é alguém adorado. E tem pessoas que adoram outras pessoas. E aí elas vão de mal a pior. Só que tem coisas que você tem que começar a olhar e falar, eu vou perder para mim ganhar. Tem pessoas que adoram um trabalho, e alguém vai falar, não adora, não, adora. Sabe por que adora? Porque vive para o trabalho. Deus não criou nós para que nós vivamos para o trabalho. Deus nos deu o trabalho para a gente conseguir o nosso sustento. Mas nós devemos adorar a quem? Viver para quem? Nós devemos viver para Deus. Nós devemos adorar a Deus. Aquilo que você adora é aquilo que vai determinar aonde você vai morar na eternidade. E aí, a palavra de Deus vai chegando e falando, eu quero que você comece a podar as coisas da tua vida que vão te influenciar a estar longe de mim. E Paulo, ele nos ensina, eu fiz isso comigo. Por isso que aquilo que eu tinha por ganho, eu agora enxergo como perca. E ele vai além, fala, mais do que isso ainda, eu considero tudo isso como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E aí ele fala, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Se uma coisa, gente, está impedindo a nossa entrada no céu, a gente tem de renunciá-la. Se uma coisa está impedindo a nossa comunhão com Deus, a gente tem de olhar essa coisa e rejeitá-la. Sim, você tem de deslocar o seu coração para o lugar que é certo, para as coisas que Deus tem para a sua vida. E a gente que é crente, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente não está notando, mas nosso coração não está também em Deus. Quando eu falo crente, especificamente, vamos dizer o religioso. Eu lembro de um religioso que chegou diante de Jesus, e diante de Jesus ele fala, Senhor, o que eu preciso fazer para mim ser salvo? E o religioso fala isso, e Jesus fala, você não é religiosão? Você não conhece os mandamentos? Obedeça os mandamentos. Aí ele fala assim, quais mandamentos? Aí Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Né? E vai falando. Aí o cara chega para Jesus, na maior cara de pau, e fala, eu faço isso desde quando eu era criança. Aí Jesus olha para ele com um olhar de amor, né? Porque Jesus ama todo mundo, inclusive os miserentos. E um dia eu também fui miserento, ele transformou a minha vida. E aí ele fala, vou mostrar para você que você não guarda nem o primeiro mandamento. Aí chega para ele e fala assim, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, vem e me segue. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que ele ficou triste, abaixou a cabeça e foi embora. E aí, pastor Paulo, me prova que ele não obedece nem o primeiro mandamento. A Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração sobre todas as coisas. E aí ele é confrontado, porque aí Jesus fala para ele, prova que você ama a Deus mais do que o dinheiro. E ele não prova. Ele ama mais o dinheiro. Ele sai triste porque o amor dele estava onde? No dinheiro, a raiz de todos os males.
O camarada religioso. A pessoa que pensava que servia a Deus. O que é o religioso? É alguém que pensa que serve a Deus, mas na verdade não serve. Por que não serve? Porque para ele os mandamentos, eles devem ser obedecidos quando lhe convém. Alguns são obedecidos, mas outros não. O religioso sempre é assim. Ele não consegue obedecer os mandamentos espirituais, porque ele não é espiritual. Por quê? Ele prefere obedecer a alguns e outros não. É aonde Deus, ele tem de ter liberdade na minha e na sua vida de falar e fazer aquilo que ele quer. Porque Deus, irmãos, uma hora ou outra ele pode pedir algo para você. Ah, pastor, pede não. Pede. Ou se pede. Tem gente que fala assim, ah, Deus não deixa passar fome. Eu falei, deixa, está escrito, da palavra, não vai deixar morrer, é verdade. Dependendo da situação, não deixa mesmo morrer. Mas às vezes Deus quer fazer o cabra passar fome. Onde está escrito? Deuteronômio 8:3. E te humilhou e te deixou o quê? Passar fome. Para te dar a entender. E que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele te deu maná. Então, quando você pega Deuteronômio 8:1, 2, 3, você vai entender que Deus faz pessoas passar fome. Deus mata. Tem gente que fala, Deus não mata. Mata, está escrito, eu mato e faço viver. Deus mata. No Novo Testamento, testemunho que Deus mata. Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos. Venderam os bens, foram fazer uma média. Em vez de chegar lá e falar, ó, eu vendi por tanto e quis guardar uma parte para mim, não. Falaram, eu vendi e estou fazendo como todo mundo está fazendo. Porque naquela época o pessoal, entendendo que Jesus iria voltar o mais breve possível. Porque qual é a ideia de Atos? Jesus, ele aparece durante 40 dias para os discípulos, 3 dias depois que ressuscitou, 43 dias com os discípulos, e aí Jesus fala, fique em Jerusalém, que até do alto céu sejais revestido de poder. 7 dias depois que Jesus sobe para o céu, desce o Espírito Santo, todo mundo é batizado. E aí o pessoal que é bom de conta, eles pensam, pô, Jesus falou, em breve vocês vão ser revestidos de poder. Passa 7 dias, o que acontece? Todo mundo é revestido de poder. Aí, Jesus fala, em breve eu vou voltar. Aí qual que é o pensamento do pessoal? Ah, se ele falou que em breve a gente ia receber poder, passou 7 dias. Se ele falou que em breve ele vai voltar, então ele não vai demorar muito não. Vai saber, daqui uns 2 anos ele está de volta, 5 anos está de volta. Aí o pessoal começa, para que eu preciso de casa? Eu preciso de casa, Jesus vai voltar. E aí eles vendem as casas, lógico que movidos pelo Espírito Santo. Reparte ali, todo mundo um cuidando do outro, coisa maravilhosa. Só que todo mundo é sincero. Ananias e Safiras não é sincero. Eles querem falar que eles são crente igual aos outros, mentindo. E aí eles usam da mentira para quê? Para querer dizer, eu sou crente também. Sou crente também. E aí o que acontece? Ele primeiro vem Ananias e mente para o apóstolo Pedro, achando que está mentindo para o homem, só que aí está mentindo para quem? Para Deus. Aí na hora que ele lança a mentira, Pedro ali como instrumento de Deus, porque Pedro não tem nada a ver com aquilo que acontece no sentido literal, viu? Quem queria que Ananias morresse naquele momento era o Senhor Espírito Santo. Pedro foi só um instrumento. Pedro olha para Ananias e fala, você está mentindo, Ananias, e você vai morrer. E aí, Ananias é morto naquela hora. O Espírito Santo tira a vida de Ananias. Safira volta depois de 2 ou 3 horas, não está sabendo nem que o marido morreu, e mente também para quem? Para o Espírito Santo. Fala para Pedro, vendemos a propriedade por aquele valor. O que acontece com Safira? Obrigado, tia. Safira também morre. Porque está mentindo para quem? Para Deus. Porque o coração de Ananias e Safira estava onde? No dinheiro. Não estava ali. Eles estavam querendo fazer uma média com os irmãos. Eles até acreditaram, porque eles estavam vendo milagres.
Porque quando a pessoa chega num lugar onde tem milagres, onde tem transformação, onde tem acontecimentos, a pessoa se sente lá no meio daquele local e fala, vou viver nesse local agora, ela quer fazer parte, então ela quer agir como as outras pessoas agem. Mas se a pessoa não estiver no Espírito, ela não consegue ser uma pessoa que age no Espírito. Ananias e Safira quiseram agir no Espírito pela carne. E aí o que aconteceu com eles? Não praticaram aquilo que uma pessoa espiritual pratica. Antes, permitiram que a sua antiga natureza pudesse moldar as suas decisões e a sua vida. E aí, mentiram e morreram. Deus, Ele tem o melhor para nossas vidas, gente. Glórias ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai falando de alcançar, de ir adiante. No versículo 10 ele fala, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar ressurreição dentre os mortos. Gente, isso aqui é um ponto do Evangelho que a maioria das pessoas não querem compreender e detestam ouvir sobre isso. Você acha que o povo de hoje quer ouvir esse tipo de coisa? O povo de hoje quer ouvir que Deus está entregando chaves. Carro, casa, dinheiro abundante, como numa loteria. O pessoal quer ouvir, ó, Deus ama você. Você é amado. E a pessoa, ela entende que ela é amada, mas não precisa de mudança. Acaba um homem e a mulher mentiroso, vaidoso. O homem e a mulher hoje andam com as roupas para poder chamar a atenção. Os homens chamam a atenção das mulheres, as mulheres chamam a atenção dos homens. A pessoa cultua a si mesmo. Vive só colocando na rede social foto de si. Malha, 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 daqui a pouco fica na frente do espelho tirando fotinha. Ah, uma fotinha porque eu estou me sentindo bem? Não, é para tentar mostrar para as pessoas que está com um corpo sarado, sarada. Aí vem Paulo e fala para a pessoa, e ela vai vendo ali, quando ela chega no versículo desse, quero conhecer Jesus. Aí a pessoa começa a compreender, eu não conheço Jesus. Aí falou o poder da sua ressurreição. Jesus ressuscitou, estava morto, mas foi ressuscitado. Aí vem a participação em seus sofrimentos. Aí lascou o negócio. O que é sofrer? A maioria dos apóstolos sofreram. Às vezes, quando eu estou lendo Atos, eu fico impressionado. Os camaradas foram levados para a prisão, ficaram presos. Aí falou, vamos soltar eles. Mas antes de soltar, vamos mostrar para eles que eles não podem falar mais de Jesus. Chega para eles e falou, ó, bico calado, hein? Sem falar de Jesus. Pega as varas lá e desce a marreta neles. Aí todo mundo vai lá, apanha, mano. Apanha. Parece que eles tinham que levar 40 chibatadas, aí o pessoal tinha medo de... Eu estou falando do judeu, não estou falando do romano, porque o romano não tinha esse negócio, não. Agora, na lei de Deus, 39 chibatadas. É 40, né? Mas ele dava um a menos, né? Imagina, o pessoal, ó, arrepiado, velho. E ó, não fala de Jesus, não. E a Bíblia diz que o pessoal sai, tudo arrebentado, sangrando, dolorido, e todo mundo feliz da vida. Quem olhava é doido, é tudo doido, Hugo. Como que a pessoa apanha e sai feliz? Aí um olha para o outro e falou, você viu que honra a gente teve hoje? De sofrer por amor a Jesus. De apanhar por Jesus. Nós fomos considerados dignos de apanhar por Jesus. E hoje, se alguém é caluniado, se alguém fala que a pessoa fez algo de errado, que é crente, mesmo sendo mentira, a pessoa só falta desviar, falando, Deus, mentira, Senhor, só porque eu sou crente, viu? Mas é porque você é crente mesmo que tu é perseguido, é porque tu é crente que você está sendo afrontado, é porque tu é crente que tu tem de entender que você vai sofrer. Teu Jesus falou isso para tu, esse negócio da teologia, da prosperidade, da supergraça, que você vai viver uma vida regalada, que você não vai ter sofrimento nenhum. É mentira.
Por que é mentira? Porque quem é o autor do evangelho, quem morreu, quem veio do céu, falou, ó, no mundo você vai ter aflição. Você vai sofrer nesse mundo. Veja só, Jesus só não falou que você vai ter uma vida de total sofrimento. Aí não, até Jesus não ia falar assim, eu vou deixar sofrer desse jeito também. Mas você vai sofrer. Isso é cristocêntrico. Isso é verdadeiro. Tu vai sofrer. E você tem que colocar na tua cabeça que você tem que sofrer, mas não é porque você é obrigado a sofrer, porque você vai sofrer, porque é uma sina. Não é isso. É que você tem que entender. Você estava nas trevas e você veio para a luz. Já não está nas trevas. Você era amigão do diabo. Agora o diabo não é mais teu amigo. Ele é teu inimigo, teu opositor. Você vai sofrer porque o diabo vai lutar contra você. Isso é normal? Ué. Se você está numa guerra, você tem um opositor, uma hora ou outra você pode levar um tiro. Uma hora ou outra você vai levar um tapão. Você vai sofrer. Jesus falou, você vai sofrer. É Bíblia. Ele falou, tornando-me como ele em sua morte. Jesus falou, protesto, que aquele que quiser me seguir tem de morrer todo dia, tomar a sua cruz e seguir-me. Cruz, morte. Eu tenho de me identificar com a morte. O Paulo tem de morrer todo dia. Por que eu tenho de morrer todo dia? Todo dia eu preciso que a minha parte aqui humana que quer ser rebelde, ela precisa ser crucificada com Jesus. Aquela minha parte que não quer orar tem de ser crucificada, que não quer jejuar, que não quer Bíblia, que não quer perdoar. Aquilo que quer me distanciar de Deus tem de ser crucificado. E aí você vai falar, pastor, eu estou indo bem. Eu falei, parabéns, continue. Aqui está falando para que eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos, a minha vida eterna, a vida que não se acaba. E aí você vai olhando para a Bíblia. E o apóstolo Paulo, uma pessoa que cresceu bastante, porque a nossa caminhada, ela é contínua. É uma contínua caminhada de crescimento. A gente tem de olhar e falar, ainda não atingi. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Filipenses, ele já tem aqui uma caminhada de mais de 2 décadas na presença de Deus. Ele já está lá com Jesus, caminhando, sofrendo, martirizado. Aí ele falou, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso. Tu é crente? Entenda, você ainda não é perfeito, você ainda não está no céu. Quando você chegar lá, você fala, obti tudo. É lógico, chegou lá no céu, não tem como ninguém te tirar de lá. Quem botar o pé lá, de lá não sai, gente. É algo tremendo. E quem foi derrubado de lá para lá não volta. Quem de lá foi derrubado para lá não volta. E quem colocar o pé lá, por causa de Jesus, de lá, não vai tirar o pé. Às vezes eu olho e fico pensando, meu Deus, o tição tirado do fogo, o gravetinho, o ladrão da cruz, hein? Salvo no último momento. Falou, Senhor, lembra de mim. Jesus falou, eu vou te colocar no céu. O cara, meu, pensa num cara feliz. Ele olha a trajetória, criminoso, segundo as escrituras, um cara que teve todo o histórico para morar no inferno, e aí ele não está no inferno. Ele, na sua morte, ele teve a felicidade de morrer ao lado do Salvador. Ele, do lado do Salvador, recebeu a oportunidade. Pense num camarada que foi arrancada a imundície da vida, a falta de inteligência, foi aquele camarada. Jesus, ele chega lá, oportunidade. Imagine, uma única oportunidade. Uma única. De ir para o céu. Uma. Tem gente que tem um monte. Eu fico pensando, Hugo, tem pessoas que durante a vida dele, tem gente que tem uma vida longa. Ele recebe milhares, eu não estou falando nenhuma nem duas, eu não estou falando uma centena, eu estou falando mesmo, milhares de oportunidades de ser salvo. Tem pessoas que receberam milhares de oportunidades e não foram salvas. E tem pessoas que não vão ser salvas, mesmo recebendo uma multidão de oportunidades. Mas aquele camarada, ele teve uma única. Eu fico pensando, uma única, umazinha, irmão Paulo. O ladrão lá do lado de Jesus, ele teve uma só. E ele abraçou a oportunidade. Uma única, umazinha.
E ele abraçou. Mas você vê que Deus é tão bom que o ladrão, um teve a oportunidade, o outro também teve. O outro chutou a oportunidade e hoje está lá, gemendo, gritando, sofrendo no inferno. E o outro teve uma só e falou, eu quero, e abraçou essa oportunidade. E ó, inaugurou a redenção. Foi o primeiro a ser ali inundado com a glória salvífica da morte de Jesus na cruz, do perdão com sangue derramado. Foi aquele homem que não é mais ladrão, né? É o ex-ladrão. Porque no céu não entra ladrão, então cabra nada, não é mais ladrão. Então, o ex-ladrão, uma só oportunidade. Paulo falou, ó, eu não tenho, já tenho recebido tudo isso. Não é que eu tenha, eu tenho certeza que eu ainda não alcancei a perfeição, mas eu estou prosseguindo para alcançá-la, pois para isso também eu fui alcançado por Jesus. A gente foi alcançado e chamado para a gente prosseguir para o quê? O aperfeiçoamento. E como é esse aperfeiçoamento? É cada vez mais estar parecendo com Jesus, próximo de Jesus. Eu falei, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão adiante. Quem é crente, ele tem também algo que ele tem de se preocupar um pouco na sua caminhada. E Paulo, ele apresenta isso. É que tem pessoas que vivem na glória do passado, porque fizeram bastante, acha que porque fizeram bastante, isso tem poder de promovê-lo à salvação. Existe uma diferença de você receber galardão e você ser salvo porque você está em Cristo. As coisas que nós fazemos para Deus, as nossas atitudes boas, as almas que nós levamos ao Senhor, as orações, os feitos, eles podem e produzirão para nós uma recompensa, porque aprove Jesus querer recompensar aqueles que trabalharam para ele. Então, há uma perspectiva, há uma realidade bíblica e que nós vamos nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo, que é um tribunal diferente, não é um tribunal de condenação, mas é um tribunal para atribuir aos salvos galardões, recompensas pelos trabalhos que foram realizados, mas os trabalhos eles não têm a ver nada com o que nós chamamos de salvação, porque salvação não é mérito pessoal. Vós sois salvos pela graça. Ou seja, a gente não pode ser aqui, irmãos, enredado pelo a meritocracia, a gente não pode ser enredado pelo pensamento de que tudo que nós fizemos vai produzir salvação para nós se nós decairmos da fé. Porque se nós tivermos ganhado o mundo inteiro e no final da nossa jornada nós desistirmos de ser crente, a gente pode ter colocado 1 milhão de pessoas no céu. Imagine, colocar 1 milhão de pessoas no céu e depois inventar de se associar ao diabo e ser opositores de Deus. Há 1 milhão de almas que estão no céu vão estar muito felizes por causa da gente, desfrutando da alegria eterna, mas nós mesmos não vamos entrar, porque os nossos méritos não nos darão a oportunidade de céu. O que vai nos dar o céu é estar seguindo com Jesus, caminhando com Jesus, vivendo com Jesus, porque nós fomos chamados para isso. O versículo 15 diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Gente, qual é o objetivo de Deus para mim e para vocês? Alcançarmos a maturidade. O que é ser uma pessoa madura no conceito bíblico, madura em Cristo? Ser uma pessoa que caminha como Jesus caminhou, que fala como Jesus fala, que anda como Jesus anda, que pensa como Jesus pensa. Uma pessoa que reflete Cristo, ou seja, uma pessoa que é cidadão do céu. Porque Jesus, ele é o que, irmãos? Ele é o primeiro de muitos. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar. Ele é o primeiro a doar vida. Ele reflete e multiplica a vida dele nas outras pessoas. Então, todos nós que refletimos a Jesus, devemos caminhar para a maturidade, de parecer com Jesus, de caminhar com Jesus. E se alguém está pensando de uma forma diferente, Deus vai esclarecer. Estou dizendo que não pode falar essa palavra, mas esclarecer veio de quê? De dar capacitação para a pessoa ter entendimento que ela não tem. Esclarecer é o quê? É trazer à luz, ou seja, trazer
O que? Conhecimento que a pessoa não tem. Deus vai trazer o conhecimento para que eu e vocês vivamos de acordo à vontade divina. E aí, o versículo 17: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Esse versículo é muito importante para ensinar as pessoas a se espelharem em alguém que recebeu de Jesus. Os apóstolos receberam de Jesus e as pessoas receberam dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam com Jesus e os outros discípulos aprenderam com os apóstolos. E um foi aprendendo com o outro. Paulo ele fala: siga o meu exemplo, eu estou seguindo Jesus, eu estou vivendo com Jesus, eu estou em Jesus, sigam o que eu estou fazendo. Se vocês seguirem os meus passos, vocês também conseguirão alcançar aquilo que eu tenho alcançado. O que o apóstolo Paulo tinha alcançado? O que ele estava buscando para alcançar ainda mais? Cada vez mais comunhão e se parecer com Jesus. E aí ele vai trazendo um pequeno alerta a partir do versículo 18. E aí ele está lembrando que muitas pessoas que já foram cristãs, elas não são mais agora. Aqui ele fala: existe muitos que vivem como inimigos de Cristo, da cruz. Alguém vai falar: mas como alguém pode ser inimigo de Cristo ou da cruz? A cruz significa morrer por mundo e viver para Deus. A cruz significa ser salvo, romper com o mundo e agora só pertencer a Deus. A cruz é isso. E existe crentes que querem ter amizade com o mundo, viver como o mundo vive, estar no mundão em corpo, alma e espírito. Estar no mundão em corpo, alma e espírito. Viver como o mundo vive. Estar praticando aquilo que o mundo pratica. E ainda quer dizer que está em Deus também. Não tem. Eu lembro de Elias, quando ele repreende Acabe, quando ele fala assim: você é inimigo, você é amigo daqueles que são inimigos de Deus. Como você pode caminhar lado a lado com eles? Como você pode se unir com eles? Como você pode... estou lembrando, não foi Acabe, não, foi com Josafá. Quando Deus ele destrói os navios de Josafá, ele manda o profeta e o profeta ele é conciso, ele falou: como você pode ser aliado de quem é contrário a Deus? Como você pode caminhar com quem é contra Deus? Você é distante de Deus e você está apoiando esse tipo de pessoa. Em outras palavras, se você tem comunhão com aqueles que não têm comunhão com Deus, você vai se tornar semelhantes a Ele. E tem muita gente que é assim. E aí o apóstolo Paulo, para encerrar, ele lembra: o destino dessas pessoas é o quê? É a perdição. O Deus delas é o estômago, elas só pensam nas coisas da terra. Se você só pensar nas coisas da terra, você perdeu o seu foco, você vai deixar aquilo que é realmente aquilo que é valioso. E aí ele lembra que a nossa cidadania é dos céus, onde nós esperamos o nosso Salvador. Esse poder que nos capacita, o poder que Jesus tem de colocar tudo debaixo dos seus pés, transformará. Ele lembra que o nosso corpo vai ser um corpo glorioso. O nosso corpo hoje pode ser um corpo cansado, mas o nosso corpo será um corpo glorioso. A gente vai ter um corpo de glória em breve. Aqui está dizendo, Jesus virá. Então, todos nós que somos cristãos, nós devemos ser relembrados sempre que Jesus vai voltar. Gente, a gente tem que estar esperando Jesus todo dia. Jesus vai voltar a qualquer momento. E está escrito, não se deixe envolver com as coisas da terra de tal forma que venha como um laço aquele dia. Gente, a trombeta em breve vai tocar. A gente tem que estar animando, não desiste, não para. A trombeta vai tocar. Nossa cidade não é aqui. Nossa cidadania é do céu. Jesus Cristo vai transformar todas as coisas, inclusive o nosso corpo. Ele vai levar a gente para a glória. O Senhor nos escolheu. O Senhor tem um chamado na nossa vida. Gente, vamos continuar um animando o outro, porque o nosso lugar é o céu. Nós não somos daqui. Daqui nós não somos. Vocês sabem, para encerrar, eu lembro e gosto daquele versículo maravilhoso. João 14. Além daquele ânimo que Jesus dá no começo, né? Primeiro ele fala: credes em Deus e crede também em mim.
Aí ele fala, na casa de papai, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Versículo 2 e 3, vou preparar lugar. E quando eu for, eu vou voltar novamente. E quando eu voltar, eu vos levarei, para que onde eu esteja, vocês possam estar também. Então, Jesus ele tem uma promessa tremenda de voltar para nos levar, para estar com Ele, para estar com Ele, para estar com Ele. Nós não somos daqui como Ele não é, Ele é de lá de cima. Eu e vocês somos lá de cima. E Ele vai voltar para nos levar para estar com Ele lá em cima. Lá em cima é céu, morada de Deus, onde está o trono, onde os anjos estão, aonde Jesus está, ao lado do Pai. Porque a Bíblia diz que Jesus se assenta aonde? À direita do Deus Pai. Tem pessoa que pode falar, não, mas não sei o quê, Jesus não prometeu que é o céu, não, isso, aquilo. Mentira, é o céu mesmo. Por que é o céu? Porque Jesus disse que ele está onde? À direita. A Bíblia está escrito, estou à direita do Pai. Se ele, irmão, vai nos buscar para estar do lado dele na eternidade, onde ele estiver, a gente vai estar, ele não vai estar ao lado do Pai? Se ele está ao lado do Pai, é o lugar onde a gente vai viver, ao lado do Pai, junto com Jesus que está ao lado do Pai. É a nossa promessa. Amém? Vamos fazer a oração final, então? Se coloque de pé. Senhor, receba a nossa adoração, o nosso culto hoje. Segundo as tuas misericórdias, obrigado por essa palavra. Direciona nossos passos, nos dá vitória, em nome de Jesus. Eu repreendo as enfermidades. Eu declaro cura. Eu declaro vitória. Eu declaro transformação. Eu declaro, em nome de Jesus, o poder sobrenatural da capacidade de nós entendermos a tua vontade, Senhor. Que a gente possa continuar indo para o céu, transformado, em alegria. Obrigado pela redenção, obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Senhor, que nós consigamos e continuamos e prossigamos na tua presença, glorificando e exaltando o teu nome. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, então. Então, queridos, sexta-feira à noite, às 8 horas, o nosso culto.